meu amigo o Anderson Maia, que vai trabalhar conosco a questão histórico-filosófica acerca do racismo estrutural na história do Ocidente. Primeiro devemos entender o que é racismo. Etimologicamente falando, o racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Contudo, eu pergunto para você, meu amigo Anderson Maia, a partir de que momento a cor começou a ser uma atribuição de forma inferior, de colocar o homem como ser inferior? A partir de que momento isso começou a ser colocado na nossa humanidade, principalmente no nosso Ocidente? Talvez a Shelley Mebembe ele nos ajuda a entender algumas coisas, principalmente um conceito de necropolítica. Se nós estamos falando de um racismo estrutural, de um racismo institucionalizado, não seria muito viável nós dissermos que em um dado momento tudo isso aconteceu, mas dentro de um processo isso foi acontecendo. Primeiro você tem um fundamento grego para justificar isso, né? Dizer é justamente essa diferenciação, dizer que a alma governa o corpo, assim como o senhor governa o escravo, como Aristóteles coloca e como foi dissociado, ou não fizeram uma boa leitura de Aristóteles e utilizaram dessa argumentação para justificar a escravidão. Daí nós temos aquilo que é propriamente a pauta de discussão do nosso trabalho acadêmico. Que aí entra Bartolomeu de Las Casas, que para mim é um dos focos de estudo e que ajuda-me a pensar. Bartolomeu de Las Casas, dominicano, foi defensor dos índios, o considerado o defensor dos índios na América Latina de uma forma geral. Bartolomeu de Las Casas, mesmo sendo o responsável por uma defesa assídua aos índios, chega um dado momento que Bartolomeu percebe que a sua argumentação não estava mais correspondendo, não estava mais dando conta para que acontecesse, para que os índios não fossem escravizados. Então, o que foi que ele disse? Nesse texto, justamente, na brevíssima relação de distribuição das Índias, é um texto muito bom, ele coloca que o escravo, o negro, ele teria melhores condições biológicas para os trabalhos que era proposto para os índios. Os negros teriam justamente essa possibilidade biológica e fisiológica que possibilitava com que ele tivesse melhor desempenho nos trabalhos que eram exercidos pelos índios. Então, se eu fosse dizer quando que começou, propriamente dito, que tudo isso começou, questão de cor, frente ao negro, é quando começa a entrar na América os primeiros navios negreiros. E aí onde foi que eles acharam essa justificação? Na Grécia, com Aristóteles. E na América Latina, na Ameríndia, foi justamente com Bartolomeu de Las Casas. Eu que estou estudando Bartolomeu de Las Casas foi basicamente que um golpe, um tapa, porque como é que assim? Eu estou estudando um cara que eu achava que fosse a favor da vida, defender os direitos, e ele me propõe uma coisa dessa. E aí Bartolomeu de Las Casas, pouco tempo depois, após saber sobre o que os escravos sofriam, ele escreveu esta outra obra justamente para dizer que o negro tem igual dignidade ao índio. Então, ele fundamenta o começo da escravidão na América Latina, na América de uma forma geral, e depois tenta se retratar. Eu não posso dizer se ele conseguiu muito bem, porque nossa questão empírica aqui dá um outro norte, mas ele tentou argumentar e dizer isso. Então, pensando no racismo estrutural, e quando que começou essa questão de inferioridade, foi justamente quando os negros começaram a entrar aqui na América Latina, né? Na América como forma de geral. Certo que na África também existe racismo. Em todos os continentes existe racismo. Só que quando nós falamos de América Latina, quando nós falamos de América, nós falamos de Ocidente, aí o negócio ele toma uma singularidade. Porque aqui foram séculos de repressão. Séculos de repressão. E
Um grande antropólogo brasileiro, o Darcy Ribeiro, coloca que de 7, de 8, de 9, de 10 milhões de pessoas que existiam aqui na América Latina, sobrou 1 milhão. Então você viu a grandiosidade do genocídio que aconteceu aqui com tudo isso. Então o racismo ele foi se estruturando ao longo do tempo. Ele nasce na forma de não saber lidar consigo, não saber lidar com o ser aí, não saber lidar com o outro, que é um outro que é diferente de mim, que é um outro eu, e ele vai justamente buscar formas de subjugar o outro. Me parece que o racismo ele nasce daí. Primeiro da impossibilidade de lidar consigo mesmo e depois de achar o inconsciente coletivo para expurgar tudo aquilo que ele se está pensando, tudo aquilo que ele está sentindo. Então, o racismo ele vai sendo enraizado na nossa cultura. Exatamente, porque se a gente for prestar atenção, o ser humano, tanto na perspectiva social como estrutural, ele vai visar nessa questão mesmo de suplantar o outro, ou seja, pisar mesmo. O ser humano, essa capacidade natural, como vai dizer Thomas Hobbes, que o homem tem por sua natureza essa maldade, que é colocar o outro homem embaixo e estar sempre por cima. Essa capacidade natural de querer sempre estar por cima fez talvez com que houvesse esses tipos de coisa, como a implantação, até mesmo na própria África, né? Quando, naquele período ali por volta do século XV, os outros países europeus começaram ali a fazer a colonização, existia também uma questão desestruturalizada ali daqueles povos, né, que muitos ainda estariam em guerra internamente. Na cultura africana, e não só na cultura africana, mas nas etnias, nos grupos étnicos de mais diversos possíveis, sempre existiu essas relações de subjugação e de poder. Um dado que deve ser nos inserido no nosso diálogo é que, quando é um algo particular, algo étnico, algo cultural, não é que seja aceitável, mas torna-se compreensível. Não é? Porque na cultura africana, assim como em outras, existia brigas entre grupos e aquele que perdia era justamente tornava-se escravo e da cultura que ganhou, do grupo que ganhou. Então isso é algo cultural. Mas a partir do momento que você coloca com que outros países, outras nações, eles inserem armas, inserem argumentos para justamente fazer dessa questão cultural algo para tentar subjugar, para tentar escravizar, para tentar tirar proveito dessa questão, aí nós já devemos ser pensados. Nós devemos pensar. Porque nós podemos, uma coisa que nos é interessante, e foi um dos argumentos que Juan Guilherme de Sepúlveda, que é quem contrapõe Las Casas, defensor da teoria da escravidão natural aristotélica, em uma má leitura, disse justamente isso, que a guerra era a forma de dizer quem deveria ser escravizado e quem deveria ganhar, e quem deveria mandar. Desde Aristóteles isso já acontecia. Mas Bartolomeu de Las Casas coloca que a guerra é a pior forma de desordem existente do ser humano. Porque qual é a condição natural de todo ser humano? A liberdade. A liberdade é a condição natural e sine qua non a todo ser humano. E aí, desde a política de Aristóteles, ele já vem discutindo isso. Bartolomeu de Las Casas, no século XVI, fundamenta isso mais uma vez. E aí nós chegamos mais ou menos aqui num aspecto do século XVIII, com racismo científico. Que vai continuar a dizer, não, o negro ele é inferior ao branco. O favelado ele é inferior a quem mora nos prédios. Então, é como diz o Gilberto Freire, né? Acho que está aqui até o Sérgio Buarque de Holanda, perdão. Nós pensamos nas raízes do Brasil,
a nossa condição está justamente dada nesse paralelo, em quem manda e quem obedece. É o ser cordial, é o Senhor, é aquilo que o Gilberto Freire coloca como a casa grande e a senzala. O continente, o Ocidente, ele está dividido justamente nisso. Casa grande, senzala. Quem manda, quem obedece. Mas geralmente, William, isso acontece porque eu tenho medo que aqueles que são os oprimidos, eles passem a ter iguais condições do que eu. Eles passam a ter iguais condições que eu. Por isso que o que é negado principalmente ao negro mulato, que são 53% da população brasileira, que são grande parte da população na América Latina principalmente, a educação. A educação é aquilo que é mais negado à condição do outro. E aí nós voltamos mais uma vez a Aristóteles, porque o lugar de fala, ter a fala, é poder comunicar-se à sua humanidade. E como é que eu articulo uma fala que tenha proveito para nós, para eu ver se eu consigo direitos para a minha condição? Através do estudo. Eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Então isso é negado ao oprimido. Então no Ocidente isso sempre aconteceu. Hannah Arendt, na crise da educação, você sabe muito bem que ela propõe um repensar sobre a educação no Ocidente. Rousseau com Emílio faz a mesma questão. Então nós estamos aqui nesse paralelo que Gilberto Freire coloca, é a casa grande senzala. O Rousseau é suspeito para falar em educação. E não é, gente. Pensar em Rousseau, claro. Eu não vou nem comentar porque vai ter outras formas. Mas ele escreve sobre educação, gente. Teoricamente escreve, é um dos textos mais bem lidos e estudados na academia por nós. Anderson, tu falastes aí da questão do negro que foi retirada a questão da educação para ele. Ali no momento da escravidão, aqui no Brasil, quando chegou os primeiros navios negreiros, era concebido pelos senhores, até mesmo pela grande massa dominante da época, até mesmo pela igreja, a questão de uma não alma no negro. O negro era tido como um animal, aquele ser que não tinha uma alma que excedesse a se elevar ao divino. Por que se deu isso? É interessante porque eu sempre vou me reportar aos antigos. Ter alma é comunicar-se, é falar, né, é dialogar. Você sabe muito bem que nós ocidentais temos essa questão muito forte. O que é ter alma é ser racional. Então, se em Aristóteles ele diz que o escravo, a mulher, o indígena, indígena não, porque em Aristóteles não tinha o indígena, não, mas o estrangeiro, eles não tinham possibilidade de fala, dizer que ele não tem alma. E se ele não tem alma, ele não tem justamente aquilo que é mais próprio da condição humana. Tomás de Aquino vai refundamentar aquilo que Aristóteles colocou. Tomás de Aquino no século XIII, século XII, vai refundamentar isso como um bom aristotélico que é. A leitura aristotélica tomasiana, e é alguém que, mais uma vez, refundamenta ou tenta refundamentar a teoria da escravidão natural de Aristóteles, vai continuar com a mesma tese, dizer que o escravo não tem alma. E aí nós temos alguns documentos da própria igreja que certificou a escravidão em dado momento. Nós devemos ser levianos a esse ponto de dizer que não. Certo que nós temos Bartolomeu de Las Casas, nós temos tantos outros que depois vão contrapor a tudo isso, mas no século XVI, principalmente ali do século XVI, né? Nós estamos falando um pouco sobre essa questão do racismo estrutural. Ele vai sendo fundamentado, vai sendo entranhando mesmo na cultura do Ocidente. Ele vai entranhando na cultura do Ocidente de tal forma e que intelectuais vão ser a favor da escravidão, vão ser a favor do racismo, assim como também vamos ter intelectuais que vão dizer o contrário.
é aquilo que nós, e eu repito mais uma vez, a história do Ocidente é dividida entre a Casa Grande e a Senzala de tal forma que nós não temos nem dimensão. Agora, uma coisa que me preocupa sobre a questão do racismo, e aí seja principalmente no nosso período do século XX, século XXI, é que nós estamos entrando numa numa nova fase diante dessa questão de opressão do outro, do negro. Porque antes, no século XVI, no século XVII, e toda a história do Ocidente, da América Latina, nós tínhamos uma opressão muito clara sobre as raças. O negro não poderia estudar. O Brasil foi foi o último país na América Latina a abolir a escravidão. Nós colocamos abolir aqui como em aspas muito grande, porque a escravidão ela toma dimensões novas, ela não deixa de existir. Quem diz que a escravidão não existe, infelizmente não tem uma leitura de mundo, como diz Paulo Freire, não tem uma leitura crítica, não conhece, parece que está em outro mundo. Mas depois que temos de 1888, vamos dizer mais uma coisa, a dita abolição, que não aconteceu, porque se você não dá condições de vida, aquelas pessoas, todos eles voltaram 1,5 milhão de escravos que estavam nas fazendas, eles voltaram para os lugares onde eles estavam para submeter-se mais uma vez à escravidão, porque não tinha para onde ir. E agora o racismo ele toma uma dimensão nova na América, ela toma uma dimensão nova no Brasil. Você tem mais ou menos 4 séculos de repressão a negros, aos oprimidos, aos povos indígenas. Depois nós podemos abrir esse leque e colocar também toda a categoria oprimida que nós temos hoje. Depois de tanto período de opressão, já é uma auto-opressão. O que eu quero dizer com isso? Me preocupa quando eu vejo um jovem negro, e aí o racismo estrutural estará aqui fortemente, porque é da nossa cultura, está entranhado na nossa cultura, quando um jovem negro ele tem que alisar o cabelo, ou ele tem que pintar o cabelo, ou ele tem que fazer de tudo para tentar mudar aquela condição que lhe é natural para ser aceito. Então nós estamos entrando em um novo processo, aquilo que se refere ao racismo. Porque não sei se posso dizer um auto-racismo, mas uma negação de si para fazer parte. E aí, se nós formos, principalmente as mulheres sofrem muito com isso, né? As meninas que têm um cabelo crespo, elas têm que raspar não, né? Elas têm que alisar para fazer parte daquele dado grupo de amigas que têm todos os cabelos crespos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque existem pessoas como eu, você e tantos outros que estão discutindo sobre isso e estamos criando referenciais de luta, nós estamos criando referenciais de pessoas ativistas mesmo que estão sobre esta causa. Mas ainda assim é preocupante. A nossa estrutura ela é uma estrutura muito velada. O racismo no Brasil é um racismo velado. Por isso que eu começava a dizer que todo mundo agora resolveu falar sobre escravidão de forma mais assídua. Parece que muitos ativistas nasceram agora, de uma hora para outra, sobre a questão da escravidão, sobre a questão do racismo, que é uma discussão interessante, é uma discussão natural, pelo fato que aconteceu nos Estados Unidos, pelo fato que aconteceu com o Pedro mais recentemente, com o fato que aconteceu com tantos outros, com a Marielle no Rio de Janeiro e tantos outros que morreram e que são negros e que morrem por serem negros, assim como tem mulheres que morrem por serem mulheres. Então nós estamos entrando numa nova fase que é preocupante. Exatamente. Ô Anderson, tu falastes antes da questão da educação, e eu recordo aqui de Tobias Barreto, que foi um dos maiores filósofos ali do século XIX, aqui no nosso país, Brasil. Ele Sim. Passou sempre em primeiro lugar em todas as universidades que ele fazia o vestibular ou entrava, mas ele não foi aceito em praticamente nenhuma das universidades que ele fechava praticamente todas as provas. Era um cara autodidata, um cara muito intelectual mesmo. Foi ele o prepulsor de trazer o pensamento nietzschiano para cá para o Brasil. Mas por que ele não foi aceito em nenhuma das faculdades, sendo que ele sempre tirava em primeiro lugar?
pela simples questão da sua cor. Porque Tobias Barreto era negro e era tido como algo descomunal. Era alguém que era desumano, que não tinha humanidade. Era um bicho além de um bicho. Eles não conseguiam conceber aí essa questão estrutural do homem. E que o homem negro também tinha intelectualidade muito mais até desenvolvida do que os brancos daquela época. Os negros até então não tinham porque não era lhes dado a educação, né? Uhum. Aí o que acontece com essa questão que a gente pode pegar do estereotipo da questão da cor que a gente presencia até hoje. No período da abolição da escravatura, o Dom Pedro II abole, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e não dá nenhuma das condições para os escravos. Então, eles saem e acabam voltando para alguns senhores para entregar os serviços, né? O seu serviço, e acaba trabalhando mesmo como trabalhava antes. Apanhava e fazia todas as outras coisas. Foi uma questão política mesmo, essa questão da abolição da escravatura no período. Mas não foi dada para ele nenhuma das condições. E a partir daí começaram a criar os guetos, as favelas, Exatamente. e todas as outras questões. E foi por aí, a partir da questão do gueto, que não tinha nenhuma condição escolar, não tinha nenhuma condição de saúde, não tinha nenhuma condição de moradia, nada praticamente conseguiu ali concentrar naquele período, naquele momento, naquele dado lugar, assassinatos, assaltos, como é que eu posso dizer, criminalidade em si, de todas as outras formas. E é imputado até hoje essa questão estereotipada pela cor. E você olhar uma pessoa negra e sentir medo. Se você anda na Exatamente. rua, você vai andar na rua, você vai passar, você vê uma pessoa só por ela simplesmente ser negra, você fica com medo. Não falo de você, mas várias outras pessoas. Eu, Sem particularmente, dúvida. falando de mim, eu não posso falar de ti, porque essa experiência quem vive é você. Quem vive é você. Por isso, eu fiz este convite, né? Quem está na sua pele sabe, né? Eu não sei. Mas o que eu sei é que os homens brancos têm alguns privilégios. Têm muitos privilégios. E são, de fato, nenhuma vez discriminados. Não existe essa questão de racismo reverso. Isso é horrível, isso dói meus ouvidos quando eu escuto. Isso dói meu ouvido quando eu escuto a questão de racismo reverso. Não existe isso. Existe uma questão de colocar a pessoa no lugar que ela tem que estar. Ela se apresentar como ser aí, como uma pessoa que ela é. Ou seja, toda essa questão de estereotipo, de ver, já sentir medo, sentir pressurizado com isso, já é muito, muito complicado. A gente precisa falar disso por causa disso. Porque eu não vou ver uma pessoa da pele preta andando na rua e já vou pensar que ela seja um bandido. Não, ela pode ser uma pessoa de bem, muito até melhor do que eu. Isso é fruto, principalmente, talvez, aí o Achille Mbembe. O Achille Mbembe é uma curiosidade que ele é um escritor camaronês, no caso do camaronês, africano, está vivo ainda, escreve muita coisa de orientação, base aos trabalhos de Michel Foucault. E nós falando sobre essa questão, por que nós temos esse inconsciente coletivo? Né? Por que tem essa questão enraizada na cultura, no ethos brasileiro? Justamente fruto das tomadas das tomadas de posição do governo pós-escravidão, pós-abolição da escravidão. Porque nós tivemos várias leis que impossibilitaram do escravo estudar, não, o escravo não poderia estudar, leis que impossibilitavam, por exemplo, a mulher foi poder votar há pouquíssimo tempo, né? E a população feminina é uma população muito grande, e essa e tantas outras leis. O negro ele não poderia andar mais ou menos no mesmo ambiente do que o branco, mas acima de tudo uma questão que deve ser dita aqui, que tudo isso é fruto dessas tomadas, né?
dessas tomadas. Você fala justamente, as pessoas por elas não terem por onde ir, elas foram para as favelas, elas foram para os morros, elas foram para as comunidades, e ali foi tido como a criminalização, quase que não saía, mas a criminalização da pessoa. Da pessoa. Agora, o negro, ele é visto como alguém que deve ser, que não deve caminhar perto do, não quero dizer isso, mas não pode caminhar perto do branco, não pode ter as mesmas condições do que o branco, ele deve ficar expurgado, ele tem que ficar exilado, ele tem que ficar nas piores condições de vida. Mas acho que acima de tudo, amigo William, eu fico triste justamente de nós querermos falar de um racismo do negro e trocarmos também aquilo que se refere. Porque existe também racismo com o branco. Claro que o negro é muito mais forte, isso porque nós temos há anos e séculos de opressão, mas também acontece com o branco, claro, de uma dimensão muito menor. Talvez se nós não podemos trocarmos a questão aqui, né? Dizer, agora nós vamos acabar com o racismo com o branco e nós vamos... Não, a nossa proposta aqui é acabar com essa indiferença ética, étnica, com essa indiferença racial. Nós queremos ver a pessoa humana na sua integralidade. E aí nós podemos pensar em Emmanuel Mounier, nós podemos pensar em tantos outros personalistas que ajudam-nos a entender a condição humana. O negro, o índio, o mestiço, ele é tão homem, tão mulher, quanto um branco, quanto qualquer outra pessoa. Não existe nada biologicamente que nos diferencie um dos outros. Por isso que há pouco eu falava sobre o racismo científico que fundamentou, diz, olha, o negro tem um crânio menor, então ele pensa menos, e o branco tem um crânio maior, ele pensa mais. Isso é inexistente. Isso é inexistente, não tem nada que fundamente. Agora que é interessante, porque principalmente quando você nega a educação para alguém, você está possibilitando com que ele seja subjugado, né? Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis não é branco, não. Machado de Assis não é branco. Santo Agostinho não era branco também. Será que tem gente que sabe disso, gente? Ele é africano. Ele é visto como alguém branco, né? Exatamente, eu nunca encontrei uma imagem de Santo Agostinho que seja negro. Às vezes essa foto... Exatamente, o Jesus Cristo é europeu. Olha aqui, Guilherme até me trouxe, olha aqui o Santo Agostinho que nós compramos ali, que ele comprou na verdade, né? Então, onde que não tem, gente? Não tem. O professor Lúcio Marx, no livro A Lógica da Necessidade, isso aqui são os contra-regras que vão aparecendo, aí vão trazer nas quais a gente está falando. O professor Lúcio, num livro muito bom, uma leitura recomendável, no livro A Lógica da Necessidade, saiu agora no ano de 2017, ele diz que existe uma desindianização e uma desafricanização. Quer dizer, eu tiro as características do índio, eu tiro as características do escravo. Eu tenho uma crise de identidade. E aí eu tenho que fazer uma autonegação para poder participar de um grupo. Por isso que eu falava e ficava preocupado sobre essa questão. Que as pessoas agora têm que negar a sua condição para fazer parte de um grupo social. Fazer parte de um grupo econômico. Quando na verdade não deveria ser assim. Não existe nada que nos difere um dos outros. Talvez a única coisa que possa nos diferir um dos outros é a não aceitação do outro eu que se dá, né? Da pessoa que é diferente a mim, mas que na sua diferença existe uma singularidade. Nós somos um porque somos muitos. Nós somos muitos porque somos um. É a relação do particular com o universal. É aquilo que desde Heráclito nós temos muito bem saber disso. Os opostos é que dá identidade para o outro e para mim também. Olha, Anderson, o Mateus aqui falou que São Benedito é colocado a figura dele verdadeira, né? Mas é interessante que a gente não tem outra pessoa, outro santo com essa expressão mesmo da cor preta, né? É mais uma questão mais elitizada europeia. Até mesmo, como a gente já falou aqui, o próprio Jesus Cristo. Aqui na nossa capela é lindo, porque o nosso Jesus é índio. Eu acho perfeito. Eu acho muito lindo isso. Porque é uma expressão, Jesus tem o nosso rosto, Jesus tem todos os rostos.
é uma pluralidade, ele não tem uma especificação. Porque ele vai ser apresentado, assim também como Maria foi apresentado nas diversas localidades, com as características das localidades que ela se apresentou. É a transformação dessa divinização e também um aconchego divino para conosco, né? Para mostrar que somos plurais. Não tem uma raça ariana, não tem uma capacidade aí de força hegemônica de uma raça, mas sim uma pluralidade de seres humanos, né? Então, Anderson, o que é e por que é tido hoje o homem preto como alguém inferior? Justamente por essa construção histórica que nós temos. O negro, ele é criminalizado, ele é tido como inferior justamente por essa institucionalização da escravidão, por essa institucionalização ou estruturação no nosso pensamento. Por exemplo, nós falamos coisas de cunho racista de forma tão natural, né? Nós falamos de forma natural. Nós temos várias e várias expressões que não nos cabe mais nem enumerá-las aqui, porque nós temos o tempo não nos permite. Tido por inferior por uma questão filosófica, por uma questão sociológica, por uma questão histórica, por um inconsciente coletivo que não foi construído. Por achar que... E aí eu volto uma fala do Leandro Carnal. Eu gosto muito das falas do Carnal. O Carnal, para mim, hoje, é um dos grandes intelectuais que o Brasil tem e discute algumas coisas de uma forma muito livre, né? Muito livre. E o Karnal sempre diz isso, que o racismo ele é feito a partir da não aceitação de si, né? E do medo do escravo, do negro, do preto, como nós colocamos, ter iguais dignidade. Porque, William, se não houver mais o oprimido, como é que vai dar a questão do opressor? Hein? Quer dizer, só existe oprimido porque só existe opressor, porque só existe oprimido, só existe opressor, e opressor porque existe oprimido. Essa relação. Por isso que muitos não compreendem o pensamento hegeliano e fazem uma acenação, dizem que Hegel é a favor da escravidão. Hegel escreve sobre a escravidão, mas Hegel deve ser entendido dentro do pensamento hegeliano. Hegel só pode ser entendido dentro do pensamento hegeliano. Hegel está discutindo justamente sobre essa relação de opressor e oprimido, que Tomás de Aquino discute uma vez, que eles pegam de Aristóteles, que é construído na história do nosso Ocidente. Então o negro ele é tido como inferior justamente por essa construção histórica, por essa construção de argumentações também filosóficas, como encontra-se em Juan Guiné de Sepúlveda, como encontra-se uma distorção da leitura de Aristóteles, como o próprio Tomás de Aquino assegurou isso, como Agostinho também assegurou em um dado momento da sua história. O negro ele é visto como alguém inferior justamente por o medo do que o branco tem, e aí entendamos aqui no sentido, isso não muito restrito, mas no sentido mais do branco que eu me refiro aqui, os que não podem lidar consigo mesmo, são capazes de lidar consigo mesmo, e os opressores. E são aqueles que negam a possibilidade do direito de estudo, direito à educação, à cidadania, à dignidade humana de uma forma geral. Anderson, Então, a gente tem 10 minutos. Né? Beleza, não tem... Esses 10 minutos o Instagram ele fecha. Por último, eu queria saber de ti como é estar na sua pele. E agora, gente? Como é que está como é ser eu, como é ser 53% da população brasileira? É interessante porque eu já passei por algumas questões, por exemplo, no supermercado. Esses dias mesmos eu fui ao Cantinho Doce, fomos comprar algumas coisas que nós estávamos precisando, e daí a mulher pensou que eu trabalhava na loja, porque eu estava de calça, estava com um sapato. Bom, então se está de calça com sapato, deve ser trabalhar na loja, porque é negro. Eu disse, mas isso aconteceu 2 vezes naquela situação.
Isso tantas outras vezes que nós que somos negros, passamos por situações que você não sabe, tudo que se relaciona à cor preta é relacionado conosco, né? É o pinchain, é o pneu, o breu, tudo que você pode imaginar. Mas devemos, eu procuro lidar isso não com naturalidade, mas eu procuro empenhar-me em estudar, eu procuro me empenhar em ter um lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Em falar, como diz o professor Lúcio, por aqueles que não têm possibilidade. Tem muita gente que não pode falar, que não tem a possibilidade de fala, que não pode comunicar-se. E quem estuda, quem tem tempo para pesquisar, os padres, pastores, bispos, o Papa Francisco, grandes intelectuais, também do altar educacional, que é como o nosso professor Abraão gosta de dizer, que é a sala de aula, né, a mesa do professor também é um altar que constrói, que dá vida. Eles devem ter isso com muita clareza, né? Eu me reporto mais uma vez ao Leandro Carnal, que em uma das suas conferências ele conversava com uma amiga sua, que é francesa, que me foge o nome dela agora, e ele dizia que ele já tinha nascido salvo, porque era branco, porque era filho de advogado, ele tem uma base que o permite não morar na favela, que o permite ter o que comer. Enquanto que a amiga dele, ele conversava com essa colega, com essa amiga dele, e assim, infelizmente ela não teve essa possibilidade. Ela já nasceu condenada. Por quê? Justamente porque ser negra. Não importa a posição social. Barack Obama sofreu muito preconceito também, né? O Mandela sofreu muito preconceito, mas eles fizeram e fazem a revolução que tem feito. O Mahatma Gandhi também, que não era branco, né? E fez a revolução que fez. Então, como é estar na minha pele? É ser militante. É falar por aqueles que não podem, né? É tentar construir falas, é tentar construir posicionamentos para nós tentarmos acabar com essa diferença e essa indiferença que mata. O racismo mata a etnia, mata a cultura, mata a identidade. Muito bem. Anderson, em 1 minuto, o que é para ti o termo fogo nos racistas? Como? O que é para ti o termo fogo aos racistas? Eu acho que já é um outro extremo, né? Já é um outro extremo. Mais do que uma discussão racial, uma discussão ética e política, nós estamos discutindo a vida. Então, eu acho que Aristóteles nos ensina muito, a mediania é sempre o caminho a ser seguido, né? Nós temos que ter falas ponderadas, nós temos que ter falas fundamentadas, nós temos que defender a vida acima de tudo. Então, quando eu ouço falas assim, eu já fico à distância, porque eu sei que é uma fala extrema, não é uma fala extrema, é uma fala ignorante. Como existe também as perspectivas comunistas extremas, as perspectivas feministas extremas e também as Exatamente. perspectivas religiosas extremas, que sempre leva a uma questão mesmo de morte, miscigenação e destruição de qualquer cultura que seja. Por último, a última pergunta para encerrar esta noite, essa discussão maravilhosa, eu quero saber de você quais são os caminhos que a gente pode ter para poder vencer o racismo. Hannah Arendt já nos propôs, Rousseau já nos propôs, o Kant já nos propôs. Nós temos uma sociedade esclarecida, como coloca Kant a resposta à pergunta que é o esclarecimento. É nós repensarmos a nossa educação, darmos mais uma educação de qualidade. Eu sei que as cotas foram importantes, mas é uma medida paliativa. Mais uma medida paliativa. Nós temos que ter uma educação de qualidade para todos. Sem isso, não existe outro meio. A educação é o caminho para a transformação, porque é quando você transforma as ideias. Não adianta você fazer leis se não tiver educação para se pensar sobre essas leis. Não existe ter conjunto moral se não tiver ética, se não tiver reflexão sobre aquele conjunto moral, né? Então a educação é sempre o caminho, deve ser o caminho. Exatamente. Muito obrigado, Anderson, por Eu essa que explanação. agradeço.
Neste momento é um momento assim muito propício para a gente discutir sobre essa temática. Também agradeço a todos os nossos amigos que esteve presente conosco